floresta devastou toda a floresta. Plantaram café, que era a fonte de renda na época, né? Era o que era mais rentável. Era da alta burguesia, né? Com isso, com a destruição da floresta, começaram a aparecer muitos problemas provenientes disso. Primeiro, ao longo dos anos, começou a dar menos safra no café. Porque eles naquela época não sabiam como preparar um solo para a agricultura, coisa que a gente tem hoje em dia. Ou seja, a safra começou a diminuir. Problema número 2, começaram a acabar com as nascentes de água, com os rios. Ou seja, já não tinham mais com que irrigar a plantação. E começou a acabar com o abastecimento de água da cidade. Isso foi o pior. Porque esses rios aqui que vocês viram ali embaixo, né? Não pode tomar banho. Ali é a captação de água. A comunidade em torno aqui do parque... Abre aí, pessoal. A comunidade em torno aqui do parque recebe água do parque. Naquela época, a região em si recebia água daqui. Com isso, né, plantando com as plantações de café, acabaram com o rio, acabaram com os refrescados, acabaram com as nascentes. Esse foi um problema muito sério, começou a ter escassez de água no rio de novo. Né? E um terceiro problema foi determinante, dois problemas foram determinantes para acabar com a produção de café. Primeiro foi que a falta de nutrientes no solo. Numa floresta, como é que acontece a renovação de nutrientes? Com a queda das folhas das árvores. Elas caem, né, senescência foliar, caem no solo, começa a se degradar, vira matéria orgânica do próprio solo. Esse é o maior renovação de nutrientes de uma floresta. Claro, assim, as fezes dos animais ajudam. Os animais morrem, viram matéria orgânica. Mas isso é 10%. 90% é por causa da queda das folhas. Se aqui não tinha floresta, era só plantação de café, não tinha queda de folha. Se não tinha queda de folha, não tinha matéria orgânica. O solo começou a ficar pobre. Já não tinha mais água, uma bola de neve, uma coisa vai gerando outra. Não tinha água, não tinha matéria orgânica no solo, começou a não dar produção de café. Ou seja, o solo começou a ficar pobre, infértil. Né? E um fator decisivo foi que teve uma praga chamada bruxinhas, gafanhotos, comeram toda a plantação de café, acabaram com tudo, né? Destruíram. Aí não, os donos na época, para não abandonar tudo, Dom Pedro II incluiu uma Major Archer de fazer um grande reflorestamento, vamos tentar salvar. Né? E hoje em dia a gente pensa assim, né, na qualidade de um engenheiro ambiental, um biólogo, um engenheiro agrônomo, vamos com paisagismo, inclusive, né? Para fazer uma recuperação ambiental você precisa de um mundo para recuperar uma área. Naquela época eles fizeram com 6 escravos e 13 trabalhadores. Eles pegaram mais de 10 mil mudas do outro lado do parque, ali no setor das Paineiras, mata endêmica, né? Mata Atlântica, e replantaram aqui. Durante anos, 20 anos, a floresta começou a se recuperar. Isso é normal, a floresta se recupera em 20, 30 anos. Para nossa linha de tempo, 30 anos é uma vida, é muita coisa, mas pensando a nível de planeta, 30 anos não é nada. Né? Uma coisa que eu vi uma reportagem muito interessante esses dias, de um climatólogo, climatologista, falando que não chove porque tem floresta porque chove. Mas isso vai levar um tempo, 20, 30 anos. É pouco tempo em relação ao tempo do planeta, mas é muito tempo para nós, seres humanos. Né? Então, com isso, então, plantou 10 mil mudas, passou 20 anos, né, que chove muito no Rio de Janeiro, consequência, a floresta se reergueu, se recuperou com a mata endêmica do outro lado do parque, a Mata Atlântica. Com isso veio o segundo grande reflorestamento do parque, que foi com o francês Scagnoli, Dom Scagnoli, que plantou muitas plantas de paisagismo, com aquela que eu falei, a zebrina, Maria Sem Vergonha. Nova Vista, que está atrás de vocês. Isso, essa aqui ó, vermelhinha. Aí começou a plantar assim, jaca, jabuticabeira, que são plantas de palmeiras, né? Algumas delas não são de Mata Atlântica, são plantas exóticas. Mas lá na frente a gente vai falar quais maus que essas plantas causam, as exóticas, né? Porque elas tendem a exterminar mata endêmica. Né?
E é isso, pô, o Parque Nacional da Tijuca fez parte da nossa história, então por isso que é muito importante preservar, não que os outros não sejam importantes, claro. Petrópolis também fez parte da Parnaso, da época imperial, mas aqui tem mais uma significação histórica. Porque Dom Pedro vinha para cá sempre. A maioria dos pontos que tem aqui, os picos são em homenagens à época imperial. Por exemplo, aqui chama uma trilha que se chama o Alto da Bandeira. Por que Alto da Bandeira? Porque quando vinham os navios da Bélgica, o rei da Bélgica, eixava a bandeira de Portugal em sinal de paz com eles. Aí o rei vinha com Dom Pedro para tomar café, lá em cima, no Pico da Tijuca. É uma trilha que a gente faz também. É isso, eu acho que a história é muito importante, né, pra gente também, como gestor, saber como trabalhar, por que trabalhar, quem fez, né, porque foi uma recuperação ambiental assim, pô, admirável, entendeu? Porque uma pessoa com seis escravos e 13 trabalhadores conseguir recuperar uma área, aqui tem mais ou menos 41 hectares, pô, é muita coisa, né? E a floresta continua crescendo, acho que chegando um forte no seu clímax, né? Não vai crescer mais, né? Agora a questão é saber preservar, manter, né? Que eu acho que aí já é a função da nossa área, né? Praticar uma educação ambiental, instruir, conversar com as pessoas. Dúvidas alguém? Uma perguntinha? Não, né? Vamos indo então? Não, calma aí. Calma aí. Então, galera, como o Felipe falou, isso daqui foi uma área que todo mundo é conhecedor que foi replantado. Há muito tempo atrás, mas foi replantado. Porém, quando a gente chega no local, como é que nós vamos saber se aquela área ali é uma área assim, tem uma floresta mais tardia ou é uma floresta mais inicial, né? Primeiro, nós vamos olhar as árvores, né? Porque, no geral, é o que tem pra gente ver. Bicho é muito difícil a gente acompanhar. Então, nós conseguimos ver algumas plantas pioneiras, né? Temos ali pau-ferro, tem outras plantas mais abaixo também, como quaresmeira, essas plantas mais pioneiras, né? E, assim, hoje em dia aqui é uma floresta mais tardia. Então, assim, tirando o porte das árvores, que nós conseguimos observar, são já árvores antigas, outra coisa que a gente tem muito que observar são a quantidade de plantas epífitas nas árvores. Todo mundo sabe o que é planta epífita? Quem não sabe o que é planta epífita? Só você? Eu explico, só olhando para você. Vocês são de engenharia, né? Não, então, isso é biologia. Biologia? Então, planta epífita, pessoal, são plantas que ficam no dossel e nos galhos abaixo da árvore. Ficam em cima da árvore. Vamos botar assim. Eu parei aqui exatamente para mostrar aquele pau-ferro ali. Reparem só, pessoal. Aqui nesse pau-ferro, nós temos uma quantidade gigantesca de indivíduos em cima de um porófito. O porófito é a árvore que está acomodada ali dentro. Então, se vocês observarem muitas árvores desse modo aqui, com várias espécies, é porque aquela floresta ali é uma floresta mais tardia. Por que eu posso dizer isso? Porque para o indivíduo que está lá naquela árvore ali, demanda tempo, demanda ter uma situação ideal para ele. Por exemplo, ali nós temos algumas espécies de bromélias, tem cactos ali, tem orquídeas. Ali na palmeira, para vocês terem até noção, tem até árvores que são de solo mesmo, ali ligando como epífitas. Então aquela palmeira ali, esse pau-ferro aqui, tem muitos anos aqui. É uma sucessão já de talvez séculos para ficar dessa forma aqui. Assim, não adianta a gente observar, são várias plantas, tem muitos indivíduos epífitos, mas de uma espécie só. Acontece muito quando a gente está andando lá no Rio, de ter muitas espécies de tilândsia. O que é tilândsia?
Tillandsia, como aqui, eu perdi agora. Tillandsia é um tipo de broméliazinha, pequenininha. Aqui, ó. Chega aqui pra cá que vocês podem ver melhor. É aquela que dá até em fio. Tá vendo ali, ó? Pequenininha, toda espetadinha assim, ó. Estão conseguindo ver? Não. Ah, tá. Já não tô vendo. Aqui, ó. Então, essa broméliazinha toda espetadinha assim, chama-se Tillandsia, é do gênero Tillandsia, tá? Ela, vocês podem observar, ela até em fio de luz. Em fio de luz na rua, nós conseguimos observar ela. Outra espécie que é muito comum lá no asfalto é a Quimea nuticalis. Essas duas espécies, se tiver em quantidade grande, não indica que aquilo ali é uma mata assim, muito preservada ou muito tardia, tá? Tem que ter vários indivíduos de espécies diferentes. O que mais importa pra gente é ter uma quantidade de espécies diferentes, indivíduos distintos, no mesmo forófito. Entendeu? Se tiver de uma espécie só, pode ter um lugar de uma floresta mais tardia, como não pode ser. Beleza? Você entendeu o que eu aqui? Vamos lá?